من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Em nome de Allah, o clemente e misericordioso, e que a paz e a bênção dele esteja com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hoje daremos início à explicação do quinto pilar da fé. O quinto pilar da fé é a crença no último dia. A crença no último dia. O que é a crença no último dia e por que esse dia foi chamado de último dia? A pessoa, o muçulmano, deve crer que existe um dia que não haverá um dia após a ele. Por que foi chamado de último dia? Por causa que não vai ter um dia depois desse dia. Depois desse dia as pessoas irão ou para o inferno ou para o paraíso e serão eternos. Não haverá mais contagem de dias. Igual essa vida, tem contagem de dias, a pessoa vive 60, 70 anos, a humanidade, desde a criação de Adão até o fim do mundo. É contado dias após dias. Esse último dia, esses dias vão contando até que o anjo Israfil, é o anjo que vai soar e assoprar na trombeta, ele vai soprar e as pessoas irão ressuscitar. Quando essas pessoas ressuscitarem, terá esse dia, será o dia do julgamento. É chamado o último dia, é chamado o dia do juízo final, o dia do julgamento, o dia que Allah vai juntar as pessoas. Foi chamado, esse dia foi chamado de diversos nomes, tanto no Alcorão quanto na Sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então é o último dia, por quê? Por causa que não vai haver um dia após a ele. Esse é o último dia. A crença nesse último dia é acreditar também, os ulama, os sábios, antes de explicar os detalhes que ocorrem nesse último dia, eles têm o costume de explicar tudo o que acontece após a morte. Ou seja, crer nesse último dia é crer em tudo o que acontece após a morte da pessoa. Pois depois da morte da pessoa, até o anjo Israfil soprar na trombeta, tem muito tempo. E esse tempo que acontece, as coisas que acontecem no túmulo, até esse sopro na trombeta, tudo isso nós devemos acreditar e crer também. Então os sábios, eles começam citando os momentos da morte e o que ocorre após a morte, até que comece esse último dia. Então a gente vai dar uma introdução e vai citar o que acontece após a morte, nos momentos da morte, o que acontece após a morte, até chegar esse último dia. E depois a gente vai falar sobre esse último dia, inshallah. Os sábios dizem, primeiramente, que crer no último dia é crer em três questões principais. Três questões principais. Quais são essas três questões principais? A primeira questão, eles falam, é crer na vida após a morte. Na vida que tem depois da morte até o sopro na trombeta. Essa é a primeira coisa. A gente crê que tem vida. Nesse período de tempo, depois da nossa morte, até o dia do juízo final, a gente acredita que tem uma vida. É crer nisso, primeiramente. Segundo ponto, crer nas situações e naquilo que foi dito por Allah no Alcorão, e naquilo que foi dito pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, que vai ocorrer no dia do julgamento. Então, primeiramente, crer no que vai acontecer da morte até o dia do julgamento, crer no que vai acontecer no dia do julgamento, e terceiro ponto e último ponto, crer no paraíso e no inferno. Crer no paraíso e no inferno. E o que vai ter no paraíso e o que vai ter no inferno, e tudo que foi dito sobre isso. Primeiramente, crer na vida do barzakh, a vida após a morte. Primeiramente, antes da morte, o profeta sallallahu alaihi wasallam foi citado no hadith para todo mundo saber que o momento da morte é um momento muito duro para qualquer pessoa, seja ela virtuosa ou não virtuosa. O momento da morte é um momento duro para qualquer pessoa. O profeta sallallahu alaihi wasallam, a pessoa mais temente a Deus, sofreu tanto antes da morte dele
que ele pegava, colocava a mão na água e passava água no rosto e falava La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Ele falava o testemunho que não há divindade além de Allah, e o momento da morte tem dificuldades, tem momentos difíceis para a pessoa. Ele pegava, passava a mão na água e passava no rosto, para tentar acalmar um pouquinho a dificuldade daquele momento, antes da morte dele, sallallahu alaihi wasallam. Então o momento da morte, além de ser um momento assustador, é um momento difícil para a pessoa, que ela passa por sofrimentos. Porém, no momento que o anjo puxa a alma, veio no hadith, cumprido o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, que foi narrado pelo companheiro Al-Bara ibn Azib, no momento que é puxada a alma do ser humano, a pessoa que é crente e foi correta nessa vida, a alma vai sair com muita facilidade. Ela não vai sofrer no momento que a alma é tirada. Ela sofre antes, mas no momento que a alma for tirada, ela não vai sofrer. Porém, a pessoa que foi desobediente a Allah, desobediente a Deus, a alma dela vai ser puxada com muita força pelos anjos e ela vai sofrer no momento que a alma dela é puxada. E tudo isso que eu estou dizendo foi citado tanto no Alcorão quanto na Sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, em vários relatos, principalmente no relato do Bara ibn Azib. Para a gente entender melhor, para a gente falar a introdução, a questão dessa vida após a morte, para a gente entender tudo, eu vou citar uma questão que os sábios citam, que é a questão da ligação da alma com o corpo. Ou seja, a relação da alma com o corpo. É que os sábios explicam o que é a morte. Alguém sabe explicar a definição da palavra morte? O que é a morte? Os sábios dizem que a morte é a alma sair, a separação da alma com o corpo. Isso significa o quê? Morte. A partir do momento que a alma sai do corpo de uma pessoa, isso aqui significa a morte. Então, para a gente entender tudo isso antes, os sábios dizem que a relação da alma com o corpo, a relação da alma, de todo ser humano, da alma dele com o corpo, a gente pode dividir em 5 partes. A primeira parte, a relação da alma com o corpo da pessoa quando ela está na barriga de sua mãe. Como assim? Foi citado no hadith de Ibn Mas'ud, que ele citou que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que se passam 40 dias, depois mais 40 dias, depois mais 40 dias. No total, 120 dias, a pessoa, o feto na barriga da mãe. Quando se completam 120 dias, é enviado o anjo. E o anjo faz o quê? Alguém sabe? O anjo sopra a alma nessa criatura. E escreve as 4 questões, a vida dele, até quanto ele vai viver, o sustento dele, se ele vai ser feliz ou infeliz, se ele vai ser tudo. É escrito tudo nesse momento. Então, com 120 dias, ocorre a primeira relação, ou a primeira ligação da alma com o corpo do ser humano. A segunda ligação da alma com o corpo é a partir do momento que a pessoa nasce. Quando a pessoa sai da barriga da mãe, eles falam que a relação da alma com o corpo se torna mais forte. E o apego da alma ao corpo se torna mais forte. A terceira situação que os sábios citam da relação da alma com o corpo, ou a ligação da alma com o corpo, é quando a pessoa está dormindo. A pessoa está dormindo. Os sábios citam que quando a pessoa está dormindo, Allah citou no verso do Alcorão que Allah subhanahu wa ta'ala citou o sono como uma morte. Ou seja, quando a pessoa está dormindo, a alma se separa do corpo. Ela sai do corpo de um jeito e está ligada ao corpo de uma outra maneira. Só Allah que sabe esses mínimos detalhes. Mas ela não está totalmente ligada ao corpo do mesmo jeito que quando você está acordado. Por isso a pessoa vê os sonhos, ocorre os sonhos, pesadelos e tudo isso. Como? Porque a alma está fora do corpo de uma maneira. Esse é o terceiro tipo de ligação da alma com o corpo. O quarto tipo de ligação da alma com o corpo, isso aqui não está na apostila, tá? Isso não está na apostila. O quarto tipo de ligação da alma, que liga a alma com o corpo, ou de relação da alma com o corpo, é depois da morte da pessoa. É citado no hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam que depois que a pessoa é enterrada, a pessoa quando morre a alma sai. A gente citou que a morte é que a alma sai. Depois que a pessoa é enterrada e as pessoas vão embora, os anjos, é devolvida a alma para ele. Antes dos anjos ir e perguntar a ele as 3 perguntas. Os anjos vão lá e fazem 3 perguntas para a pessoa depois que ele é enterrado. Munkar e Nakir, a gente citou os anjos. Eles perguntam quem é o seu criador, Marrabu. O Amadino, qual a sua religião? E quem é esse homem que foi enviado para vocês, que é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antes disso é devolvida a alma. Não é o corpo dele só que é levantado, que é sentado, que vai responder essas perguntas. Não, é devolvida a alma a esse corpo para que essa pessoa seja interrogada.
Esse é o quarto tipo de relação da alma com o corpo. E o quinto e último tipo de relação da alma com o corpo, que os sábios citam, é no dia da ressurreição. O dia que o anjo Israfil soprar a trombeta, as pessoas vão ressuscitar, corpo e alma. E eles falam que essa ligação, ou essa relação da alma com o corpo, que é o quinto tipo, é a relação mais forte entre a alma com o corpo. Por quê? Porque a partir desse dia não haverá mais separação entre a alma e o corpo. Porque não vai ter mais dormir, acordar, não vai ter mais a pessoa morrer, ou estar em momentos de morte, não vai existir mais isso. É vida eterna. Então, esse quinto tipo de relação da alma com o corpo é o mais forte, pois não há separação depois dessa relação que ocorre no dia da ressurreição. A gente citou que, primeiramente, que a gente tem que acreditar nesses momentos da morte que aconteceu, como foi citado no hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, dos momentos da dificuldade da morte, e acreditar no que acontece após a morte. No túmulo, citamos que no túmulo a pessoa é interrogada e perguntada por 3 questões. Todo mundo tem que saber quem é o seu Criador, qual é a sua religião e quem é esse homem que foi enviado para vocês. Essas 3 perguntas. Os sábios citam também uma questão importante ligada ao túmulo. Eles citam a questão das bênçãos que ocorrem no túmulo e dos tormentos que ocorrem no túmulo. As bênçãos, ou seja, a paz que a pessoa tem no túmulo, as recompensas, ou os tormentos que essa pessoa sofre no túmulo. Os sábios citam que o castigo do túmulo, as bênçãos, todo mundo sabe que as bênçãos do túmulo vai ser para aquelas pessoas que foram tementes a Deus, que foram corretas, crentes. Todo mundo sabe que essas pessoas serão bem-sucedidas, estarão em bênçãos e em misericórdia no túmulo delas. Porém, quem são as pessoas que vão ter o castigo do túmulo? Os sábios citam 2 tipos de pessoas. Primeiro, os incrédulos, os que não creem, os que não têm crença em Deus, os que não têm crença correta em Allah. Segundo, os pecadores, os desobedientes. Esses também correm o risco de ser castigados no túmulo. Então, os sábios citam algumas questões principais que o profeta sallallahu alaihi wasallam citou, que são motivo do castigo no túmulo. O profeta sallallahu alaihi wasallam citou algumas questões principais que fazem com que a pessoa seja castigada em seu túmulo. O profeta sallallahu alaihi wasallam citou aquela pessoa que não se limpa depois que faz a urina, ou seja, aquela pessoa que não toma cuidado quando faz a urina. Ela não tem problema se respinga a urina em sua roupa, não se limpa corretamente depois de fazer a urina. E grande parte do castigo do túmulo, o motivo é a urina. O segundo tipo de pessoa que o profeta sallallahu alaihi wasallam citou, que serão castigados em seus túmulos, é aquela pessoa que faz an-namima. O que é an-namima? É aquela pessoa que faz intriga entre as pessoas. Por exemplo, eu vou até uma pessoa e digo, fulano falou mal de você, e vou até o outro e falo, fulano falou isso de você. Então eu procuro fazer intriga e fofoca entre as pessoas para que eles entrem em divergências, para que tenha briga e problema entre as pessoas. Esse tipo de pessoa também é castigado em seu túmulo. E a evidência, o profeta sallallahu alaihi wasallam passou perto de 2 túmulos e citou para os seus companheiros que as pessoas que estavam nesses túmulos estavam sendo castigadas por Allah, estavam sendo castigadas no túmulo. Perguntaram, Ya Rasulallah, por que estão sendo castigadas? Por que essas pessoas estão sendo castigadas? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, um deles não se limpava após a urina, ou não tomava cuidado quando fazia urina, e o outro deles, ele fazia intriga e fofoca entre as pessoas. O terceiro motivo que faz com que a pessoa seja castigada em seu túmulo, como foi citado no hadith, é a pessoa que dorme no momento das orações obrigatórias. Ela dorme na hora das orações obrigatórias. E ela não tem problema se ela dorme e entra o horário do Maghrib e ela ainda não rezou Asr, ou entra o horário do Isha e ela ainda não rezou Maghrib. A pessoa que dorme e não pratica as orações em seu devido horário, essa pessoa corre o risco de ser castigada por Allah no túmulo, caso Allah não perdoe ela. Quarto motivo para que a pessoa seja castigada no seu túmulo é espalhar mentira, ou seja, citar uma mentira e essa mentira se espalhar. Por exemplo, uma pessoa escreve uma notícia
que é mentira no Facebook, por exemplo, essa notícia se espalha por todo mundo. Já aconteceu, já vimos isso. Pessoas falarem, o sheik fulano, da mesquita fulano, faleceu. Mentiras, aconteceu isso já. Mentiras que se espalham. As pessoas ficam falando, eu ouvi falar que fulano morreu, ou fulano aconteceu isso. Essas mentiras que se espalham são o motivo da pessoa ser castigada no túmulo. O profeta sallallahu alaihi wasallam também citou os fornicadores, ou seja, aqueles que cometem a fornicação, a zina, o adultério. Essas pessoas também são castigadas em seus túmulos se Allah não os perdoar e eles não se arrependerem. Sexto tipo de pessoas que é castigada em seu túmulo, que Allah citou também, que o profeta sallallahu alaihi wasallam citou no hadith, a pessoa que veste uma roupa com arrogância. Uma pessoa que veste uma roupa e anda com arrogância e prepotência, querendo se aparecer. Esse tipo de pessoa também é castigada em seu túmulo, como foi relatado no hadith, que um homem andava com uma roupa, estava andando com arrogância. Então Allah Azza wa Jal fez com que a terra engolisse ele. Ocorreu o afundamento de terra e ele vai ficar nessa situação até o dia do juízo final, sendo castigado. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, vai continuar sendo castigado até Yom al-Qiyamah, como foi dito pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. A partir daqui a gente entende que alguns pecadores serão castigados em seu túmulo até o dia do juízo final, até o segundo sopro na trombeta. Outros que terão pecados menores, talvez comecem o castigo do túmulo e depois que forem purificados de seus pecados, pode ser que o túmulo deles se transforme em bênção depois que todos os pecados dele sejam queimados e ele seja purificado de seus pecados. Quais são os motivos que nos protegem do castigo no túmulo? Quais são os motivos que nos protegem, que impedem o castigo do túmulo com a permissão de Allah? Os sábios citam que todas as boas ações são um motivo que te afasta do castigo do túmulo. Qualquer boa ação, uma boa palavra, uma ajuda, uma caridade, tudo isso te protege para que você não seja castigado em seu túmulo. Porém, tem alguns motivos que são mais específicos, que foram citados pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. Entre esses motivos, recitação da Surat Tabarak toda noite. Surat al-Mulk. Surat al-Mulk, Tabarak alladhi biyadihi al-Mulk. Essa surata completa. Aquela pessoa que recitar essa surata toda noite não será castigada no seu túmulo, como foi relatado no hadith. E essa surata em 5 minutos. Em 5 minutos qualquer pessoa consegue recitar a surata por completo. Dos motivos também que protegem a pessoa do castigo do túmulo é a pessoa fazer muita súplica para Deus. Surat al-Mulk. Al-Mulk, Surat Tabarak. Surata da soberania. Surata. O número da surata, se você ver, acho que é 67. Eu acho que é 67. Eu acho que sim. Tá. Depois o Rafiq, inshallah, passa para vocês o número da surata. Segundo, a pessoa pedir muito para Deus, para que Deus não o castigue no túmulo. Alguém sabe qual é o hadith, qual é o dua, a súplica, que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia antes de encerrar a oração? Ele falava, Allahumma inni a'udhu bika min adab jahannam wa min adab al-qabr. Ele falava, Allah, eu me protejo por você do castigo do inferno e do castigo do túmulo. E depois pediu, wa min fitnatil mahya, e das tentações dessa vida, wa min fitnatil masih ad-dajjal, e da tentação do falso Messias, do Masih ad-Dajjal. O profeta sallallahu alaihi wasallam sempre fazia essa súplica antes de encerrar a oração. Depois do Tahiyyat, fil alamina innaka hamidun majid, ele começava a falar, a citar essa súplica. Tá, essa vida, os sábios citam que o castigo no túmulo, o que sofre esse castigo é a alma e também o corpo da pessoa. É a alma e às vezes esse castigo. Então, o castigo que ocorre no túmulo é o castigo que é aplicado na alma da pessoa, ou tanto as bênçãos, e também junto ao corpo da pessoa. Tem um sábio que falou, não, que esse castigo é só na alma, ou essa bênção é só para a alma. Ele falou que se você abrir o túmulo, você não vai ver nada, você não vai ver nem inferno, nem paraíso, nem nada. Então os sábios refutaram a ele, responderam a ele, disseram que não podemos comparar a outra vida, coisas que acontecem na outra vida, com o que ocorre nessa vida. E muitas coisas do Islã a gente crê e acredita, mesmo sem a gente ver. Por exemplo, a gente não vê os anjos e acredita. Então não é porque uma pessoa abre o túmulo
Esse sábio que citou, se a pessoa abrir o túmulo, não vai ver nem castigo, não vai ver nem bênção, não vai ver nada. Você vai ver o osso ali e se deteriora, só se tornando ossos e esqueletos. Mas os sábios refutaram esse sábio e disseram que isso não é correto, e a opinião correta é que é castigado o corpo, e o corpo também é abençoado, e só Allah louvado seja, sabe como isso ocorre. Então, essa vida, que é entre essa vida e a outra vida, é só Deus que sabe como é, como é que não é, como ocorre, como não acontece, mas a gente acredita que tem bênçãos no túmulo e tem castigos no túmulo. Isso a gente deve crer e ter plena convicção. Essa vida no túmulo se encerra, continua desde a morte da pessoa, de cada pessoa que morre, até o segundo sopro na trombeta. O segundo sopro, que é o sopro do anjo Israfil. Que a paz de Allah esteja com ele. A gente para por aqui, inshallah. A gente encerra a aula aqui. E na aula que vem, porque o assunto é um pouco comprido, então na aula que vem a gente continua citando a crença no dia do juízo final. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.